Então, assim, na verdade, as denominações que cada abordagem utiliza, né, na verdade, eu diria que é o menos importante, eu acredito, porque, assim, no caso da TCC propriamente, né, como eu falei, assim, nosso foco está, na verdade, por trás dos sintomas propriamente. Na verdade, acho que todas as abordagens, né? Por trás dos sintomas em si. Então, no nosso caso específico, né, vamos supor que uma paciente chegue se autodenominando histérico, neurótico, enfim, né, com as terminologias mais utilizadas pela psicanálise, por exemplo, né, isso não vai fazer exatamente grande diferença, porque eu vou estar muito mais interessada em entender como é que essa paciente, quais são as crenças que compõem, na verdade, a história de vida dessa paciente, quais são as crenças que estão por trás dos processos patológicos que a paciente vem desenvolvendo. Então, assim, quais são as queixas concretas da paciente. Então, eu vou mais ou menos por esse caminho, né, independente de denominações, histérica, neurose, ansiedade, enfim. Eu achei muito interessante a sua pergunta, né, se tratando de um espaço de alunos, né, e possivelmente tem muitos alunos que estão até o 5º período aqui, porque eu só dou aula a partir do 6º, e como eu não conheço a grande maioria, estou deduzindo que o pessoal está do 5º para baixo. Então, o que acontece? Não é um nome que vai dizer o que está acontecendo, né? E sim as características que se apresentam. Então, se alguém vai chamar aquele conjunto de características com um nome, um termo, e a outra pessoa vai chamar o mesmo conjunto de características com outro termo, isso não vai fazer diferença. Talvez para a pessoa que acredita que tem alguma coisa, que é a mesma coisa, mas ela aprendeu a chamar de um nome, para ela acha que... Porque o exemplo simples é esse: você bota um sanduíche aqui, aí ela tem uma fundamentação teórica, ela tem outra, eu tenho outra. A gente vai falar do sanduíche, mas a gente está falando do sanduíche. Então não dá para ser muito diferente, entendeu? Talvez alguém olhe mais para o ketchup, talvez alguém olhe mais para o pão, talvez alguém olhe mais para o que está dentro, sei lá, mas a gente está falando da mesma coisa. Então você traduz, liga a tradutora ali na hora e vê o que a pessoa está querendo dizer. Exatamente. Eu acho que, independente dos nomes, né, que cada abordagem pode colocar, você fala em personagem, você fala em uma crença, você fala em crença. Eu preciso fazer o diagnóstico, não é pela questão de dizer o nome. A psicanálise precisa fazer o diagnóstico para poder conduzir o tratamento, porque a condução do tratamento de um neurótico é diferente de um psicótico. E são 3 estruturas clínicas: a neurose, a psicose e a perversão. A psicose você tem a esquizofrenia, a paranoia e a melancolia, que pode fazer surtos de mania, que é chamado hoje o bipolar, que antigamente era PMD. Esses nomes existem nos primórdios, né? É uma classificação que vem da medicina. A medicina classifica. E a psicologia pega muita carona nisso, porque eu vejo muitos psicólogos dando nos atestados, quem trabalha em SUS, em CAPS, eu vejo muito isso. Como eu trabalho lá na perícia do TJ, eu vejo os pacientes chegando com atestados da assistente social, do psicólogo, botando o CID, que é o CID que o psiquiatra usa e que o médico usa. Por quê? Porque o discurso que predomina é o discurso médico. Então tem o CID-10, que tem várias classificações, e a psiquiatria, ela é craque em classificar, né? Eu, como já trabalho mais como psicanalista, então não dou muita importância àquele número de classificações, transtornos diversos. Então, o principal para a psicanálise são as 3 estruturas clínicas: neurose, psicose e perversão, para você conduzir o tratamento. Mas não é para ficar nessa coisa apegada de rotular, como muitas pessoas acham. Agora, o principal de tudo, independente das abordagens e dos nomes, é o paciente estabelecer uma coisa que é comum em todo profissional. O paciente procura um determinado profissional pela sua transferência, pelo seu vínculo, pela sua identificação. Então, quem está ali é o sujeito que está carente, que quer ser acolhido, como o André falou na palavra, acolhimento. Eu também faço meu acolhimento, você também faz o seu. Então, o paciente está ali querendo que alguém lhe escute. Ele não está sabendo o que é psicanálise, o que é psicodrama, o que é cognitivo. E não acho nem legal você falar: olha, a psicanálise trabalha assim, o psicodrama assim. Não, isso vai ferir totalmente, quebrar totalmente o vínculo. O mais importante é que ali tem um sujeito, um ser humano, está carente, está precisando que alguém escute.
independente da abordagem. Esse é o ponto comum que a gente tem que defender, é saber acolher. Perfeito, hein? Os três, viu? Perfeito. Vamos dizer outra coisa, né? Porque foi a última fala, né? Porque foi a última fala. E aí, só mais uma pergunta para a gente finalizar. Líbio Centurion, quinto período de psicologia. Bom, eu tenho visto, né, que determinada teoria não trata determinada questão, que essa questão seria melhor passar para um behaviorista, um TCC, ou essa outra questão é melhor, eu encaminharia para um psicólogo humanista. Então, fica difícil a gente definir muito a nossa linha que a gente vai exercer. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela tem um medo terrível de gato, né? Se colocá-la num quarto fechado com um gato, ela morre, né? O medo é terrível. Então, essa pessoa, em determinado momento, foi para um psicólogo e não gostou do tratamento. Em outro momento, foi para um tratamento em grupo e achou que não ia adiantar nada. Num terceiro momento, uma psicóloga organizacional disse: olha, você vai ser confrontada com o gato, né? Ela disse: então é melhor me matar. Então, assim, eu gostaria de saber se todas as linhas de vocês, né, o TCC, o psicodrama e a psicanálise, trata da maior parte dos casos, ou tem, assim, um caso específico, por exemplo, eu não trato de criança, né, porque eu só trato de adulto, assim, esse tipo de coisa, né. Então, a gente vê muito isso realmente, né? Eu ouço direto essa história de fulaninho tem um pavor específico, né? A gato, enfim, elevador, etc. Né? Então é melhor ir para a área X, ou fulaninho não está com uma fobia específica de gato, por exemplo, né? Está vendo um comportamento Y que acho melhor ir para a psicanálise, enfim. Então, assim, eu acho que essas... Eu, particularmente, eu não concordo muito com isso, não, né? Eu acho que eu não concordo muito justamente pela lógica que a gente falou, né? Comentou anteriormente. Eu não sei, naturalmente, a posição deles, mas pelo que a gente falou anteriormente, que qualquer abordagem está objetivando justamente olhar além do sintoma propriamente, né? Independente de qual é o sintoma que está sendo apresentado, né? Então, a fobia do gato, por exemplo, né? É apenas algo... digamos que é o indicativo, né? É o indício propriamente. Então, por isso que eu não concordo muito que um ou outro problema vá ter que ir para uma ou outra área específica, né? E eu acho que isso também se deve muitas vezes por estereótipos mesmo que se criam, né? E o senso comum cria a respeito de cada área, né? E na verdade eu acho que isso é muito mais fruto de falta de formação, muitas vezes, né? De que uma área ela se aprofunda mais em questões de autoconhecimento, outras áreas se aprofundam mais em questões objetivas, né? Eu, particularmente, da TCC, né? Na verdade, nós, terapeutas cognitivos, né, somos acusados, né, em algum grau, né, de que a gente trabalha muito na superficialidade, não se aprofunda em questões de infância. Então, assim, coisas que são estereótipos totais, né, e verdades absolutas, e que eu acho que isso que acaba mantendo esse tipo de prática, na verdade, e de divulgação, eu acredito. Eu não sei a quem interessa
a briga entre as linhas que existe na história da psicologia. Eu até entendo que os teóricos briguem, mas quem somos nós, né, os que estão aqui hoje? Eu concordo com essa posição. Eu já ouvi de profissionais falando, né, dizendo que certo caso é para certa abordagem, certo outro vai para outra abordagem. E eu me questiono muito quando eu escuto algo que afirma dessa forma, porque eu penso assim, eu entendo da minha abordagem, mas o que eu entendo da outra abordagem é a ponto de dizer que aquilo não poderá ser tratado ali, ou até que, como eu não trato aqui, fica parecendo que como eu não trato, e eu não conheço bem das outras abordagens, e aquilo que eu não trato é porque é uma coisa meio mais ou menos, eu vou mandar para elas, sabe, porque também é mais ou menos, então fica um negócio meio, não é assim que funciona. Na verdade, o que vai acontecer é com qual profissional você se identifica. Né? Como até a Teresa colocou aqui, né? Quando você se envolve quando você vai conhecer um profissional, você escuta se alguém já foi atendido, se tem uma indicação, você quer saber um pouco sobre aquela linha. Eu já recebi gente que é engraçado isso também, né? Ah, mas esse negócio aí de psicodrama, eu vou ter que fazer esse negócio ridículo. Eu não acredito nisso não, isso é ridículo. Esse negócio de falar com almofada é ridículo. Eu falo, mas é ridículo mesmo, né? Imagine você falando com almofada, né? Então, assim, a pessoa escuta, entende como quer, ela não sabe o que é que tem por trás, o que é elaborado ali E aí a gente vende essas ideias, né? Vira um mito de que existe uma separação. Talvez alguém ganhe com isso alguma coisa, eu não sei. Eu já tratei uma pessoa que morreu de medo de cágado. Foi bem interessante, viu? É bem interessante. Não é só gato, não. Eu também concordo que, independente das abordagens, o paciente tem que procurar um profissional que ele se identifique. Então, às vezes ligam para uma consultório assim, doutora, a senhora é psicanalista, mas qual é a linha? É aquela freudiana, sabe? Aquela freudiana, porque a ideia que se tem também de Freud é que é aquela coisa, entendeu? Que não fala nada, que fica no silêncio total, que demora não sei quanto tempo, enfim, que faz aquelas interpretações assim, bem selvagens. Isso não é que seja a psicanálise assim. São determinados analistas que agem dessa forma. Então, como Freud já dizia, o problema não é tal profissão, tal área, tal linha, né? São os profissionais. Ele tem uma conferência chamada Psicanálise e Psiquiatria. Eu vou dar esse exemplo porque pode facilitar nós aqui, tá? Só que aqui é psicodrama, TCC e psicanálise. Mas eu vou citar essa conferência de Freud, que ele fala da psicanálise e psiquiatria, volume 16, 1916, conferência 16, tudo 16. É fácil de gravar. Então ele dizia assim, o problema não está na psiquiatria, o problema está nos psiquiatras, né? Quer dizer, alguns psiquiatras escutando isso não vão entender muito bem, mas outros vão. Mas o que acontece? Você não tem que ter uma briga, né? Você não tem que fomentar as diferenças, certo? Você tem que fomentar os encontros. Então, o encontro principal, que é mais importante, é o que o paciente, é o sofrimento do paciente. E ele busca aquele determinado profissional que ele se identifique, e se ele se dá bem com aquele manejo que o profissional está fazendo, nem todo mundo suporta fazer psicanálise. Nem todo mundo também pode suportar o psicodrama, nem todo mundo pode suportar o TCC. Então, assim, a gente tem que respeitar o limite do paciente. Tem gente que prefere tomar o comprimido, e daí? Se ele só quer o comprimidinho, né? Alivia e acabou. Agora, eu pontuo, eu digo, olha, comprimido não vai resolver sua questão. Então, Freud dizia assim, a relação é de suplementariedade, não de complementariedade. Então, não é que um vai completar o outro. O que falta ser o, como é que fala, a banda da laranja, né? Que chama tampa da panela. Isso não existe. Cada um é cada um. Então, eu tenho o meu valor, você tem o seu, eu tenho o dela. Agora, o paciente escolhe aquele que ele mais se identifica. Ele não é obrigado a fazer determinados tratamentos. E o sintoma, como ele falou aí do gato, é o sintoma fóbico. O sintoma fóbico, você tem que ver o que está por trás dele. O que significa aquele medo para aquele paciente. Que pode ser de elevador, de avião. Então, eu acho que, de um modo geral, todas as abordagens fazem o paciente, né, de diferentes manejos terapêuticos, mas fazem ele poder falar do que está por trás daquele sintoma. Então, não é só o gato na vida dele, não é só esse medo do gato.
dessa senhora. Tem muita coisa aí por trás. Tem a história dela de vida. Tem que ser falado isso. E cada técnico, cada profissional vai abordar isso de uma forma diferente. Agora, não pode ficar só no meio do gato. Mulher não pode ficar só na violência que ela levou do marido, que ela apanhou do marido. Ela não vai ficar só nisso. O profissional tem que avançar nisso. O que está por trás disso? Se fazer de vítima o tempo todo, não pode. Né? Ou então culpar a sua vida a situação do país. Só o tempo todo, né? Tem uma aluna que pediu, pelo amor de Deus, para que ela fizesse só mais uma pergunta. E a gente vai para o lanche. Só mais uma. A última, prometo. Boa noite. Não é nenhuma pergunta. Na verdade, eu sou Sheila Limas, do 8º período, estou indo agora para o estágio. E a gente tem se deparado com essa necessidade de ir para uma linha, né, a escolha. E eu só tenho a agradecer essa noite aos palestrantes, à fase, ao coordenador, aqueles que organizaram. Para mim foi muito bom. Infelizmente eu não pude estar pela manhã hoje, por causa do trabalho. Mas tanto ontem à noite como hoje já valeu a pena. Quero parabenizar, porque eu gostei muito da atitude, o comportamento, a forma que foi apresentada para a gente, esclareceu muita coisa. Só queria agradecer. Pessoal, queremos, em nome da Estácio Fase, agradecer à doutora Tereza, ao André Viana, nosso colega, companheiro de luta, e também a Priscila, né? Foi fabuloso. Eu acho que quem não veio, quem não estava aqui perdeu. Foi um momento assim, ímpar, né? Tenho certeza disso. Foi um momento de muito respeito, de muita responsabilidade, né? E um momento assim, enriquecedor, né? De muito conhecimento. E nós só temos a agradecer a todos vocês. E esperamos tê-los de novo aqui. Quem sabe nós não podemos fazer mais debates, né? Será fabuloso, não é não? Uma salva de palmas calorosa, maravilhosa. Pessoal, teremos agora um lanchezinho básico, né? Só para